Estou certo de que todo mundo começa assim. Eu não sou muito ligado ao paranormal. Eu não acredito nessas coisas. Por anos. Sempre achei esse tipo de coisa completa e absoluta bobagem. Mas no último ano, tenho vivenciado algumas coisas muito estranhas e não consigo explicar nenhuma delas. Eu moro em uma casa relativamente pequena, com 100 metros quadrados. 2 quartos. Apenas um sótão, sem andar de cima. Garagem anexa. A casa em que vivemos foi construída nos anos 50. Minha família mora nesta casa há cerca de 5 anos. Amamos esta casa e nos primeiros 4 anos não tivemos nenhum desses problemas. Tudo começou por volta de agosto do ano passado. Vou te dar uma lista de eventos que agora suspeito estarem todos relacionados. Primeiro evento. Enquanto dava ré na entrada da minha garagem um dia, enquanto trocava de carro para que minha esposa pudesse sair para o trabalho, vi o que parecia ser a silhueta de um homem na câmera de ré entrar na minha casa. Meu coração disparou, mas entrei correndo em casa. Peguei o taco de beisebol e verifiquei todos os cômodos de cima a baixo. Não encontrei ninguém. Segundo evento, em setembro, começamos a ouvir sons estranhos, como batidas nas paredes. Pensei que talvez tivéssemos ratos, mas não era o caso. As batidas não duraram muito. Eram sempre 3 batidas. Às vezes, ouvíamos nas portas e nas janelas. Terceiro evento. Em novembro, comecei a ouvir os sons dos nossos antigos interruptores em outros cômodos ligando e desligando. Isso acontecia apenas uma vez, mas sempre era ligado e imediatamente desligado. Isso ocorria principalmente na cozinha. Às vezes eu ouvia no banheiro. Devo acrescentar que nunca vejo as luzes acenderem, mas ouço claramente os interruptores. Quarto evento. Foi quando ficou realmente estranho. Em dezembro, uma noite exatamente às 10h30, enquanto ouvia o YouTube na garagem e trabalhava na minha moto, ouvi algo como deslizar e cair na sala de estar. Todos na minha casa estavam dormindo, então fui até a sala de estar ver o que era. Para entrar na sala de estar vindo da garagem, você precisa passar pela cozinha. Quando cheguei ao suporte do micro-ondas, ouvi nitidamente a minha própria voz, chamando o nome do meu filho. Fez isso uma vez. Fui até a sala de estar com o punho cerrado, mas não vi nada. Quando olhei ao redor da sala de estar, um dos quadros acima do meu sofá havia caído. Era o quadro do meu filho. Quinto evento. Agora ouvimos pisadas entre nossos quartos e o quarto do meu filho. Parece que está andando de um lado para o outro entre nossos quartos. É um corredor curto, talvez 1,5 metros. Não dura muito. Sexto evento. Brinquedos aleatórios estão fazendo barulho agora. Ainda ouço os passos, mas não são passos, mas como corridas. Como se algo estivesse correndo de um lado para o outro no corredor. Apenas no corredor. Tudo isso parou em fevereiro. Até hoje, 8 de maio, quando começamos a ouvir batidas estranhas novamente. E agora tanto eu quanto minha esposa temos a estranha sensação de que estamos sendo observados. Os pelos do meu braço estão se arrepiando sem motivo aparente. É estranho para mim. É isso. Nada muito louco. Mas são coisas estranhas que não consigo explicar. Meu nome é Stephen e eu já contei histórias aqui antes. No entanto, estou cada vez mais preocupado que o que quer que esteja em minha casa possa ser negativo ou demoníaco. Quero começar dizendo que costumava ser fascinado por essas coisas e depois de assistir Invocação do Mal pela primeira vez esta semana, comecei a aprender mais e mais. No entanto, meu conhecimento não se baseia no filme. É mais baseado nos casos reais dos verdadeiros Warrens. Com isso fora do caminho, vou contar minha história. As histórias que já contei aqui são sobre eu e minha família, ouvindo vozes e eu ouvindo uma caixa de música infantil. Eu sei que parece clichê. E as 3 pessoas na minha casa vendo figuras, além de um som de shh no meu ouvido e no ouvido do meu irmão. Também tivemos luzes piscando e a internet cair, além de torneiras se abrindo, e meu pai vendo uma figura que ele descreve como tendo semelhança com o avô dele. Nos últimos dias, porém, tenho estado especialmente preocupado de que o que está aqui possa ser perigoso.
Minha namorada ficou hospedada por alguns dias, e quando ela estava aqui, ela tinha um vape descartável. Acordamos uma manhã, e ele não estava na minha mesa onde tinha sido deixado. Eu revirei o quarto de cima para baixo, esvaziando uma bolsa de lavagem no meu quarto mais de 10 vezes. Nunca foi encontrado. No dia antes dela sair, olhei, e ele estava em cima da bolsa que tinha esvaziado, mas também em cima da camisa que coloquei naquela manhã, muito depois de perder o vape e verificar a bolsa. Mais tarde, depois que ela saiu, estava assistindo a um vídeo do Museu dos Warrens. A famosa boneca Annabelle estava sendo movida, e enquanto o cara estava dizendo a oração e a boneca estava fora do vidro de proteção, senti um arrepio na espinha como se estivesse sendo observado. A mesma sensação que tive em outra história que contei das luzes piscando. Como se houvesse um par de olhos perfurando minha cabeça. No mesmo vídeo, eles fizeram contato com a sombra da boneca, que é conhecida por se ligar através de imagens. Nada aconteceu desde então até hoje. Perdi uma nota de R$ 10 e novamente revirei meu quarto. Tive pessoas em casa desde que a perdi. Vasculhei o aspirador quase tendo um ataque de asma no processo e nunca encontrei. Hoje tive um dia muito estressante e não tenho dinheiro para ir para a faculdade amanhã. Eu estava planejando pedir ao meu pai para pagar minha passagem de trem amanhã. Agora tudo que quero fazer é me encolher na minha cama e não me mover, ou ver ou falar com ninguém até amanhã. Eu fumo e não fumei nada hoje, pois meu pagamento é daqui a 2 dias e não tenho dinheiro. Então, um dia difícil, nada para fumar, e quando entro no meu quarto, a nota de 10 está no meio do chão. Ninguém entrou ou saiu do meu quarto o dia todo. Tudo está exatamente como eu deixei, exceto a nota. Claramente vou usá-la para o trem amanhã, e não para fumar. Mas pareceu uma piada cruel, que em um dia em que estou no meu ponto mais baixo em meses e não posso comprar nada com o que normalmente dependo, agora o dinheiro aparece, e tenho que ficar com esse dinheiro sabendo que poderia comprar algo com ele. Mas não posso porque preciso manter minha frequência na faculdade. Neste ponto, percebi que se algo demoníaco estiver aqui, se eu não estiver errado, é assim que eles operam. Eles drenam mental e emocionalmente a vítima para se ligar. Novamente, por favor, me avise se estou errado. Mas sabemos sem dúvida que algo está nesta casa. Estou apenas me perguntando se essas situações significam que é perigoso. E se sim, o que posso fazer além de chamar um padre ou médium? Pequena atualização. Meu irmão mais novo acabou de entrar no meu quarto visivelmente abalado. Ele me disse que estava em uma chamada de vídeo com a namorada dele e na câmera ele viu alguém parado atrás dele. Também quero acrescentar isso no final. Admitirei que meu conhecimento é limitado. Estou aqui para descobrir o que está em minha casa, enquanto separo o fato da ficção e aprendo como isso realmente funciona. O contexto. Trabalho em um complexo de apartamentos para maiores de 55 anos, com mais de 800 apartamentos como gerente de manutenção. Não é incomum ser chamado para verificar o bem-estar de alguém ou estar fazendo um chamado de serviço e encontrar um falecido. Minhas manhãs começam às 6 da manhã. Eu saio do meu caminhão com café e almoço na mão até os portões de incêndio principais, onde meu carrinho de trabalho está localizado, acenando e dizendo bom dia para todos os madrugadores. Na segunda-feira de manhã, enquanto fazia isso, um homem que parecia ser jovem, cerca de uns 45 anos, usando uma camiseta vermelha e calças jeans, parecia um pouco desorientado ou perdido, não muito fora do comum por aqui. Tirei o meu chapéu para ele e disse bom dia enquanto passava. O homem olhou para mim como se eu o tivesse assustado ou feito algo louco. Ele não disse uma palavra. Novamente, nada fora do comum. Alguns moradores estão apenas em seu próprio mundo. Peguei meu carrinho e olhei para a minha direita em direção ao portão de incêndio. E o homem olhou por cima do ombro para mim com a mesma expressão de antes. Eu acenei novamente e o homem olhou para o portão de incêndio. Meio estranho. Eu realmente não pensei muito nisso. Os moradores aqui podem ser únicos. Isso é normal. Na terça-feira, o mesmo cara, mesmo horário, fora dos portões de incêndio. Olhei para ele
Disse bom dia, como você está? O homem estava parado no meio do estacionamento principal, parecendo perdido. Novamente, nada fora do comum, já que alguns moradores esperam por caronas onde quer que queiram. Ele não virou o corpo, apenas olhou para mim por cima do ombro, me encarando como se eu tivesse dito alguma obscenidade para ele, mas ainda parecendo confuso. Sacudi isso como, ok, ele deve ter demência ou algo do tipo. Por volta das 2:30 da tarde de hoje, fui chamado para verificar o bem-estar de um apartamento ao lado da faixa de incêndio perto de onde esse homem estava. Assim que cheguei à porta, notei haviam 2 panfletos perdidos na porta da frente. Isso não é incomum. Às vezes os idosos simplesmente não querem comer. Quando entramos no apartamento, eu o vi. Certamente deitado na cama, já falecido, estava o homem que eu tinha visto. Enquanto o legista me entregava os documentos, rapidamente vi que a hora da morte foi no final da noite de domingo ou início da manhã de segunda-feira. Perguntei se isso era preciso. O legista disse que poderia fazer melhor. O homem faleceu às 5:51 da manhã de segunda-feira. Eu disse que não. Eu o vi esta manhã. O legista disse que o smartwatch do homem registrou o momento da morte. Eu não sei como ou o que exatamente experimentei esta manhã. Tudo o que sei é que o que vi foi aquele homem tão claro e real como você e eu. Eu assumo que o homem estava procurando ou esperando por sua irmã aparecer e encontrá-lo. Depois que saí do trabalho e as peças começaram a se encaixar, isso me assustou, como se eu tivesse sido atingido com força. Isso me causou um ataque de pânico. Tenho quase certeza de que nosso apartamento está assombrado. Ontem à noite, fui para a cama com meu namorado e a luz em forma de anel da filha dele se acendeu no quarto dela. Eu vejo a luz acesa e ela não está em casa, então eu digo para ele verificar. Quando ele abre a porta, a luz em forma de anel está acesa, obviamente sem ninguém lá dentro. Nós nos olhamos ambos confusos e quando olhamos de volta, ela se apaga sozinha. Eu estava na cozinha, apenas observando a luz brilhar pela porta até se apagar. Ele disse não e fechou a porta. Avançando talvez 1 hora, e estamos deitados em nossa cama quando, do nada, nosso dispositivo Alexa apita como se o volume tivesse sido ajustado. Não demos importância e fomos dormir. Esta noite, as coisas ficaram bem, assustadoras, para dizer o mínimo. Começou com um forte barulho da nossa sala comigo no meu quarto e meu namorado e sua filha no quarto dela. Ele me mandou uma mensagem de texto simultaneamente para perguntar se era eu, enquanto eu estava mandando mensagem para ele o mesmo. Pouco depois, estou no telefone com um bom amigo e minha Alexa novamente mudou o próprio volume 3 vezes. Desliguei-a e o da filha do meu namorado se ajustou para o volume máximo. Ouço ele brigando com ela para abaixar o volume e ele continua fazendo isso com ele até que ele o desplugou. Abro nosso quarto para encontrar minha luz na sala acesa. Estava apagada e eu a desligo. Vou embora e ela acende novamente. Então eu a desligo novamente. Isso aconteceu 3 vezes antes de eu desligá-la completamente manualmente. Chego ao meu quarto e a luz em forma de anel no quarto da filha dele liga e desliga 3 vezes sozinha. Ele a despluga. Pouco depois, a Alexa na sala começa a tocar música. Então eu saio e desplugo aquilo. Vou para o meu quarto e a Alexa no meu banheiro está tocando música em volume máximo. Então eu vou e desplugo-a. Quando saio do banheiro, as luzes do centro de entretenimento acendem. Então eu desplugo aquilo. Quando saio, a TV se liga. Eu a desligo e vou sair, e o videogame agora se liga. Eu fui embora porque estava cansada. 10 minutos depois, eu vou desligar o videogame e minha TV está ligada novamente. Essa TV é muito antiga. Eu nem tenho o controle remoto. Eu desligo tudo e fico brava, e meio que grito que estou cansada e já chega, e vou sair da sala, e a torneira da cozinha se liga. Estou falando no máximo. Parei de repente e comecei a entrar em pânico. Meu namorado sai, vê a água correndo e fica tão confuso e preocupado quanto eu. Acabei andando de um lado para o outro por cerca de 20 minutos em pânico,
quando meu namorado me para e de repente sinto duas mãos em volta da minha garganta. Parece que o ar dos meus pulmões foi sugado. Há um medo em meus ossos que eu literalmente nunca senti antes, e eu não consigo respirar, nem consegui puxar por ar. Eu caí no chão e meu namorado correu para me trazer água, achando que eu estava apenas tendo um ataque de pânico ou algo assim. Quando ele voltou na minha frente, foi liberado e parecia que alguém havia colocado uma frigideira quente na minha garganta. A sensação de formigamento ainda está lá. O que diabos eu faço aqui? Juro por todos os deuses, minha mãe e todas as avós, seja lá no que quiserem que eu jure, que esta história é verdadeira. Essa estranha experiência que tive aos 16 anos permaneceu na minha mente como uma das coisas mais aterrorizantes e estranhas que já aconteceram na minha vida. Na época, eu tinha um amigo que vou chamar de James. James era uma pessoa bastante estranha, mas tínhamos muito em comum e ambos estávamos interessados nas grandes questões da vida, do universo e de tudo mais. Digo estranho porque às vezes ele afirmava manifestar o antigo deus Hélio e outras reivindicações fora da casinha. Então, quando ele me disse, apenas para você saber, este lugar fica estranho à noite, por volta das 2 às 4 da manhã. E me lançou um olhar quando eu ia passar a noite, levei isso com uma brincadeira maldosa. É importante notar duas coisas. A mãe dele e o padrasto tinham 2 cachorros, um maior e um menor. Pense em tamanhos de um pitbull e um salsicha. Eles também moravam em uma casa simples que tinha o seguinte layout: o quarto de James em uma ponta, depois um banheiro, depois a sala de estar, depois a cozinha, depois o quarto das irmãs e dos pais. Estávamos dormindo na sala de estar, então não havia ninguém no quarto dele, ou no corredor e banheiro. Aquele lado do trailer estava vazio. Então passamos a noite como adolescentes geralmente fazem, comendo lanches, jogando alguns videogames, vendo alguns filmes, não fazendo nada demais. Fizemos isso até tarde e decidimos ir para a cama por volta de 1h50 da noite. Havia um grande sofá em forma de L na sala de estar, e eu peguei o lado que estava encostado na parede atrás do banheiro. Então, arrumamos nossos travesseiros e cobertores, apagamos as luzes e tentamos dormir. Tentamos, porque alguns minutos depois de tentar cochilar, ouço um barulho estranho. Achei que poderia ser da cadeira de jogos de James, então pedi para ele parar. Ele me respondeu com: "Pensei que fosse você." De repente parou. Não 5 segundos depois, ouvimos a porta do quarto dele se abrindo lentamente. Parecia quase cômico. Então os passos. Era como se algo com o peso de 10 homens estivesse andando por aquele corredor. Ouvíamos um tum. Depois o som da madeira como se estivesse rangendo sob tremenda pressão. Eram pesados. Durante os primeiros passos, os 2 cachorros começaram a fazer barulho. O maior, que estava em uma gaiola, começou a rosnar baixo, e o menor seguiu em um tom mais alto e estava se movendo. Estava muito escuro para ver, mas eu podia ouvir. De repente, começo a ouvir um terceiro cachorro. No começo, começo a duvidar das coisas. Isso era uma brincadeira? Ele estava só me zoando? Então perguntei a ele: "Ei, quantos cachorros você tem?" Sua voz voltando estava trêmula, e eu soube imediatamente que isso não era uma brincadeira. Ele estava assustado. "Apenas os 2, cara, eu te disse. Eu te disse." Suas palavras ecoavam na minha cabeça. "Não exatamente, cara. Você disse estranho. Não sons estranhos, passos vindos na minha direção e cachorros fantasmas." Mas era difícil falar naquele momento, porque os passos estavam se aproximando. Não tenho vergonha de dizer que coloquei a cabeça embaixo das cobertas como uma criança assustada, se escondendo de monstros imaginários. Porque isso era uma coisa real. Os passos passaram por mim e pareceram ir para a cozinha e parar, embora o cachorro fantasma ainda estivesse fazendo barulho. O próximo acontecimento foi simplesmente estranho pra caramba. Nesse ponto, estávamos ambos nos escondendo sob as cobertas, eu apenas murmurando:
O que diabos repetidamente em descrença. Então começamos a ouvir da cozinha o que só posso descrever como granizo em chapa de metal. Começou com apenas 1, depois 2, 3, 4, 9, 20, 50. Uma tempestade que parecia granizo. Eu olho para fora da minha coberta na janela mais próxima. Posso ver a lua, céu claro. Sem chuva. Que diabos? Então parou. Nesse ponto, basicamente disse: não estou mais fazendo isso. E apenas fechei os olhos e tentei dormir, apesar do poltergeist ou o que quer que fosse fazendo barulho. De alguma forma consegui adormecer, mas continuava acordando com o que parecia um filhote correndo pela minha perna e sobre meu peito durante toda a noite. Não preciso dizer que não dormi muito bem aquela noite. Perguntei a ele no dia seguinte que diabos foi aquilo, e o que ele disse é praticamente o que eu digo agora: eu não faço a menor ideia. Aconteceu, disso tenho certeza. Eu e James não somos mais amigos por causa de algumas coisas que poderiam ser descritas como relacionadas a crenças morais e percepções de lealdade. Ele também se envolveu com drogas pesadas e, pelo que ouvi falar por último, ele teve as pernas danificadas por um viciado no Oregon. Nunca tive uma experiência como essa antes e não gostaria de ter uma, mas isso deu início à minha jornada no ocultismo, paranormal, esotérico e misterioso. Olá a todos. Tenho tido experiências paranormais desde que era criança. Dou muito crédito por ter nascido no Halloween, quando o véu está mais fino, mas recentemente as coisas se intensificaram. Dei à luz um menino em meados de março e ele teve que ficar na UTI neonatal por 5 dias para observação. Meu marido e eu o trouxemos para casa e imediatamente os sinais físicos que sinto quando um espírito está perto estavam acontecendo, embora eu os tenha culpado pela cura pós-parto e mudanças hormonais. Um dia, estava saindo e deixei meu marido com o nosso filho para que eu pudesse encontrar um amigo para almoçar. E quando me despedi deles, meu marido levantou-se como se alguém o tivesse acertado e estava congelado ao toque. Eu ignorei porque ele nunca teve um encontro com espíritos. Na mesma noite, fui dormir naquele quarto enquanto ele cuidava do bebê, e assim que meu filho começou a chorar, ouvi o assoalho ranger e senti pressão física em meu ombro, como se estivesse sendo empurrada para ir buscar meu bebê. Na noite seguinte, quando fui dormir no mesmo quarto, o bebê chorou novamente e 3 batidas firmes no vidro aconteceram até que voltei ao quarto com o bebê. Algumas noites depois, estava fazendo uma mamadeira para o bebê e ele estava chorando no quarto e a porta bateu na cozinha. Na noite seguinte, estava fazendo uma mamadeira novamente durante o choro e a luz ligou e desligou 3 vezes em intervalos regulares. Este espírito é persistente e não responde quando falo com ele. Já tive outros espíritos que são mais respeitosos quando peço para não ser tocada ou para que minhas coisas não sejam mexidas. Sempre me certifico de comunicar isso da maneira mais gentil possível. Enfim, tenho algumas teorias sobre isso, mas uma se destaca. Atualmente, moramos em uma casa de família onde parentes mais velhos começaram suas vidas e criaram suas famílias. Muitas mulheres tiveram resultados negativos durante a gravidez aqui, e temo que meu recém-nascido esteja perturbando esses espíritos. Tive um sonho esta manhã sobre minha tia e meu bebê, no qual o espírito os estava atormentando. O bebê dela morreu com 10 dias, e os membros da família que moravam em nossa casa desprezavam minha tia. Observação final. Também moro em uma das cidades mais assombradas da Guerra Civil nos Estados Unidos, então a atividade é extremamente alta. Olá, eu queria compartilhar a história do meu marido. Meu marido e eu trabalhávamos para uma empresa de inventário que nos designava para inventariar lojas Home Depots e Lowe's em toda a costa oeste, como na Califórnia, Arizona, Las Vegas, Washington e Utah. Para contextualizar, estaríamos dirigindo em equipes em 3 vans e nossos chefes voariam para a cidade onde estaríamos inventariando outra peça
para adicionar à nossa equipe, que incluía meu e meu marido, além do irmão do meu marido e sua namorada. Quando fomos enviados para Vegas pela segunda vez, fomos colocados em um hotel muito suspeito, daqueles que você vê em filmes de terror. Meu marido e eu estávamos caminhando para nosso quarto e sentimos como se algo ou alguém estivesse nos observando. Depois de um tempo, nos preparamos para dormir e eu sempre adormeço primeiro que meu marido, pois é um pouco complicado para ele adormecer em lugares novos. Por volta das 3 da manhã, ou algo assim, meu marido me acorda batendo no meu lado chorando, aterrorizado e gritando. Agora, meu marido nunca fica abalado, então ele estar chorando e pálido me pegou de surpresa. Ele continuava dizendo, me agarrou, e ardia. Olhei para o braço dele e havia marcas vermelhas nele. Depois de 30 minutos, houve uma mensagem em massa do meu chefe nos aconselhando a fazer as malas porque iríamos deixar Vegas naquela tarde, o que foi estranho porque geralmente ficamos para fazer 2 home depots. Mas agora, estávamos programados para fazer apenas um. Meu marido ainda estava pálido e claro como o dia e perturbado. Mais tarde no trabalho, meu chefe veio até nossa equipe e perguntou se estávamos bem, porque às 3 da manhã ela ouviu gritos. Acontece que ela ouviu meu marido gritando. E nossos outros colegas disseram que às 3 da manhã, todos os telefones do hotel estavam tocando sem parar. Meu marido teve que ser purificado por sua mãe. 1 mês e meio depois, estávamos no Arizona depois de fazer o inventário. Nossa equipe estava indo para o próximo local, mas durante esse tempo, paramos. O irmão do meu marido estava dirigindo e vimos uma escada que ele e a namorada subiram enquanto meu marido e eu ficamos para trás para trocar de uniforme. Meu marido recebe uma ligação de seu irmão e nos convidou para subir as escadas porque no topo havia um rosário com flores e coberto de coisas sagradas. Eu não queria ir, mas meu marido foi. Lembre-se de que eu e meu marido nunca nos separamos, mesmo em paradas para descanso. Mas eu fiquei para trás, e no momento seguinte meu cunhado e sua namorada desceram engasgando. Perguntei o que estava errado, e eles disseram que no momento em que meu marido subiu o cheiro mudou de flores para carne podre. Meu marido desceu as escadas parecendo triste e desolado, enquanto me dizia que sentia que se aquela coisa que o tocou ainda estava com ele. Deixamos aquele emprego e um dia estávamos assistindo ao primeiro Annabelle, e durante a parte em que o demônio agarra a mãe, meu marido ficou pálido e suado. Perguntei se ele estava bem e ele respondeu, foi isso que me agarrou naquela noite e disse que você está vindo comigo. Eu acredito em Deus, eu oro a Deus e vejo que Deus e seus anjos estavam me protegendo naquelas vezes e louvo a Deus por fazer isso. Mesmo meu marido, que não era muito de acreditar em nosso Senhor e Salvador, agora está mais aberto às minhas crenças em Deus. Ele parece não sentir mais uma presença sombria, o que é um grande alívio. Obrigado por ler minha história. Venho aqui pedir ajuda com uma situação muito estranha que meu pai encontrou apenas ontem à noite. Não temos a menor ideia do que poderia causar isso, e só podemos especular sobre isso. Não sabemos se isso foi uma situação paranormal ou se foi apenas algo aleatório. Por favor, ajude. Contexto. Era tarde da noite, provavelmente entre 1 e 4 da manhã. Meu pai estava voltando para a casa da Alemanha, seguindo sua rota habitual. Ele estava bem descansado, nunca bebeu, e estava completamente acordado o tempo todo, garantindo que a estrada estivesse segura. Vou escrever do ponto de vista do meu pai. A viagem toda foi normal, até cerca de 80 a 90 quilômetros do meu ponto de referência, que é uma cidade. De repente, no espelho retrovisor, vi uma luz estranha e forte. Estava a cerca de 400 a 500 metros atrás de mim. No começo, pensei que fossem as luzes de uma moto, mas não era uma luz normal. Seguia os movimentos exatos do meu carro. Eu me movi ligeiramente para a esquerda, e a luz também, exatamente ao mesmo tempo. Pelos próximos 40 quilômetros, ela continuou aparecendo e desaparecendo, de repente, como se estivesse sendo deletada, apagada,
Não era apenas uma luz normal sendo desligada. No total, ela piscou 4 vezes. Depois disso, foi uma viagem tranquila por um tempo. Então, a luz apareceu novamente. Desta vez a cerca de 150 a 200 metros atrás de mim. Mais uma vez, piscou 3 vezes e desapareceu. Mais tarde ela apareceu de repente bem na minha frente. Talvez tivéssemos uns 10 a 15 metros de distância entre nós. Fiquei aterrorizado. Parei o carro instantaneamente. A luz parou. Não se moveu 1 centímetro. Depois de processar o que aconteceu, liguei o carro novamente. Queria mudar para a faixa da esquerda para evitar a luz e dirigir na frente dela. No exato momento em que comecei a virar para a esquerda, a luz também virou. Estava se movendo identicamente a mim. Meu carro. Fiquei horrorizado, mas não parei o carro. Dirigi por um pequeno trecho na faixa da esquerda e retornei para a direita. A luz apareceu novamente, mas mais longe. A princípio, pensei que fossem 2 luzes próximas uma da outra, mas depois de um tempo pareciam 4. Quanto mais eu dirigia, mais ela se afastava e eventualmente desaparecia. Dirigi calmamente por um tempo e ela apareceu novamente, a cerca de 300 metros na minha frente. Estava se aproximando de mim de frente a uma velocidade muito alta. Naquele momento, achei que uma colisão era inevitável. Liguei os faróis altos do carro. Normalmente, quando eu fazia isso, podia ver facilmente o que estava na minha frente, mesmo a 300 metros de distância. Mas naquele momento, simplesmente não conseguia. A luz não iluminava nenhum ambiente. Parecia que estava colada nos meus olhos, mas parecia real, como se estivesse lá. Quando as luzes se acenderam, a luz foi se afastando cada vez mais de mim, até eventualmente desaparecer. Quando finalmente cheguei ao meu ponto de referência, o céu já estava começando a clarear e nunca mais testemunhei a luz pelo resto da viagem. Por favor, se alguém tiver alguma ideia do que isso poderia ser e do que causou isso, me avise. Meu pai tem 67 anos e eu e o resto da minha família estamos muito preocupados com sua saúde. Minha mãe vai levá-lo ao médico, pois isso nunca aconteceu antes. E além disso, enquanto meu pai nos contava essa história, ele falou de forma muito incomum, gaguejando, falando devagar, com palavras desvanecidas. Ele nunca falou assim antes, pelo menos não do que eu me lembre. Meus pais também são altamente religiosos, cristãos, e já contataram um padre para verificar isso com ele. Pessoalmente não vejo nenhum sentido nisso, mas talvez essa situação tenha algum motivo religioso. Não tenho certeza se essas informações são relevantes, mas incluí apenas por precaução. Se precisar de mais informações, entre em contato comigo. Fico feliz em compartilhar coisas, contanto que não invada o território altamente privado meu ou da minha família. Essa vai ser a primeira vez que conto essa história para alguém. É só porque se eu contar para minha mãe, ela vai surtar de novo e culpar isso em eu estar no celular ou pesquisando teorias da conspiração, o que não é verdade. E eu acho que ela não sabe lidar com isso. Então é isso mesmo. Ok, então essa é uma história real sobre eu sendo atacado 2 vezes pelo mesmo demônio ou espírito que está na minha antiga casa. Então, para começar, devo te dar algum contexto sobre minha família. A igreja da minha avó, do lado do meu pai, é uma daquelas igrejas que falam em línguas, o que significa que eles acreditam falar em várias línguas ao mesmo tempo para Deus. Mas eu, por outro lado, sou protestante. Basicamente, minha avó também é uma senhora suspeita. Ela é uma daquelas pessoas que tem muitas conexões, que podem ou não ser bruxas ou xamãs. E eu também acho que ela é quem colocou essa coisa naquela casa. Para mais contexto, ela também não gosta de mim ou da minha mãe. Ok, de volta à história. Quando eu era criança, sempre sentia que algo estava errado na nossa antiga casa. Sempre sentia como se alguém ou algo estivesse me observando, com seus olhos vermelhos ardentes fixados em mim, apenas me observando. Mas, à medida que cresci até os 17 no ano passado, o fantasma ou demônio se tornou mais agressivo comigo, mas não tanto com minha mãe ou meu irmão mais velho.
Minha mãe às vezes ficava doente em um lugar específico no jardim, ou ela ouvia passos subindo e descendo no corredor à noite. Meu irmão, por outro lado, só ouvia passos, enquanto eu também ouvia os passos, mas também uma noite, quando eu estava tomando banho tarde da noite, como de costume, eu tinha saído do banho, enrolado a toalha ao redor do meu corpo e estava prestes a ir para o meu quarto, quando ouvi meu pai gritando enquanto dormia de novo. Ele vem gritando enquanto dorme desde que teve uma operação cardíaca em 2020, quando de repente senti um arrepio na espinha enquanto estava parada no meio do corredor. Então, senti algo escuro e maligno atrás de mim. Corri rapidamente para o meu quarto e tranquei a porta com uma cadeira e algumas bíblias infantis antigas que eu ainda tinha, mesmo depois de eu e minha mãe termos saído porque meus pais estavam se divorciando. Então isso aconteceu quando eu estava visitando meu pai. Demorou cerca de 3 bíblias apenas para me sentir segura quando terminei de barricar meu quarto. A coisa rosnou para mim naquela noite e eu dormi com uma bíblia e minha faca ao meu lado. Na próxima vez que eu visitei meu pai, seria ainda pior. A coisa de alguma forma entrou no meu quarto. Eu podia sentir, mas não ver. Naquela noite, estava tentando me possuir enquanto eu dormia. O sonho começou comigo na casa da minha avó na sala de estar deles. Mas felizmente, nenhum dos membros da minha família estava no meu sonho. Apenas pessoas que agiam como minha família. Então eu e a família falsa estávamos conversando quando, de repente, a pessoa no meu sonho, que fingia ser meu tio real é na verdade um pastor com sua própria igreja, caiu no chão e começou a ter uma convulsão. Ele estava deitado no chão com vômito saindo de sua boca. Eu então disse à família falsa para ficar atrás de mim. Então decidi ir até meu tio que estava no chão. Percebi que ele não estava tendo uma convulsão, mas estava possuído por um demônio. Então, de repente, ele começou a me sufocar com um sorriso maligno no rosto. Senti como se ele estivesse tentando me possuir no sonho e no mundo acordado. Decidi sufocá-lo de volta e então comecei a perceber que eu era o único que tinha força para exorcizar esse demônio. Comecei a rezar, dizendo ao demônio para se ferrar, dizendo quem ele pensa que é. Eu disse a ele: em nome de Jesus Cristo e do Espírito Santo, eu, uma criança de Deus e seu soldado leal, te sentencio de volta ao inferno, de onde você veio. Então o demônio riu, dizendo que ele voltaria um dia e que eu deveria cuidar das minhas costas a partir de agora. Quando acordei, senti uma mão ao lado da minha cabeça e então empurrei algo da minha cama e ouvi um baque como se algo tivesse batido no chão e foi embora. Depois disso, nada mais aconteceu comigo. Isso aconteceu há quase 8 anos. Então vou compartilhar o máximo que me lembro. Eu moro na maior cidade do meu estado, cuja história remonta aos anos 1700, e não sei muito sobre a história do prédio. Este particular hotel, uma vez frequentado por mim e minha então namorada, agora esposa, éramos jovens de 20 anos vivendo com meus pais. Então costumávamos ir ficar em hotéis pela cidade em busca de privacidade. Esse desejo nos levou ao que sei ser o único hotel dessa rede em toda a cidade. E tivemos muito mais do que esperávamos naquela noite. Tanto eu quanto minha esposa parecemos estar um pouco ligados quando se trata de coisas sobrenaturais. Eu vejo pessoas sombrias, encontro cruzamentos de tempo em sonhos, vejo e ouço espíritos. E minha esposa tem sonhos de visitação, ouve espíritos e cresceu com um espírito ligado a ela. Então, nenhum de nós é estranho ou tem medo de atividade paranormal. Embora eu não receba bem os encontros, não consigo realmente controlá-los e os aceitei. Agora sobre o hotel, aquela noite foi estranha, mas não faz justiça. O grito desencarnado foi ignorado. Afinal, tenho certeza de que nossos vizinhos ouviram vários gritos estranhos também. Era um hotel e todos ouvimos nossos vizinhos ocasionalmente. Mas as risadas não foram explicadas. A risada de crianças, de bebês. Totalmente assustados, decidimos ir para a cama e esse foi o erro. Deveríamos ter saído após as risadas, mas ignoramos, como fazemos com a maioria dos outros eventos paranormais em nossas vidas.
Algum tempo depois de adormecer, acordei sozinho. Imaginei que iria levantar e encontrar minha namorada. Então, depois de verificar o banheiro, pensei que ela tinha saído para fumar. Peguei o cartão-chave e saí do quarto. Mas o corredor era diferente. Não parecia diferente, mas era muito, muito mais longo e se ramificava em lugares onde não deveria. Como um corredor à direita tão longo quanto o outro corredor principal, apenas meu quarto estava do lado direito do corredor e eu tinha uma janela que dava para um corredor que não levava a lugar nenhum. Foi quando percebi: estou sonhando. Isso faz sentido. Não sonho lúcido, mas conhecia o conceito básico de estudar psicologia como uma das matérias da faculdade. E, quando percebi que era um sonho, as coisas ficaram estranhas. Enquanto eu seguia pelos longos corredores, ainda determinado a encontrar minha esposa, os bebês vieram. Primeiro as risadas e depois os gritos de dor. Não sei se algum de vocês já ouviu um bebê com dor, mas há algo que rasga o seu ser com o som. Algo profundo e primal, que provoca a resposta de medo mais poderosa nas pessoas. Então, minha mente e meu corpo estão totalmente alertas e começo a correr, tentando chegar até os bebês aflitos e ao mesmo tempo fugir deles. E então os rostos vêm. Rostos de bebês gritando, no chão, no teto, nas paredes, nas portas, e finalmente, eles me cercam no ar, gritando de medo e dor. E estou correndo por esses corredores anormalmente longos, até que, finalmente, de repente, esbarro em minha esposa e ambos pulamos da cama ao mesmo tempo, gritando e ensopados de suor, como se estivéssemos acabado de correr uma maratona no deserto. Depois que nos acalmamos e ela conseguiu explicar, percebi que ambos tivemos o mesmo sonho ao mesmo tempo. Apenas o sonho dela começou com ela do lado de fora, como se estivéssemos fumando um cigarro e cochilando contra a parede. Saímos em 1 hora. O recepcionista não pareceu surpreso, pelo que me lembro, mas poderia ser porque as pessoas que frequentam quartos de hotel baratos o tempo todo e saem durante a noite, e eles estavam acostumados com isso. Nunca mais voltamos lá, mas toda vez que olho o prédio, um calafrio percorre todo o meu corpo. Não tenho passado por lá há um tempo, mas tenho certeza de que demoliram o prédio, ainda bem. Obrigado por ouvir até aqui. Espero que tenha gostado das histórias. Deixe seu comentário e seu like. Se quiser ajudar o canal, confira os links na descrição. Muito obrigado e até a próxima.